Será que os problemas são feitos para a gente chorar, para a gente sofrer, para a gente enfiar a cabeça num buraco, enfim? Para que é que são feitos os problemas? Estou falando isso porque no meu processo, né, individual e no meu trabalho, atendendo centenas de pessoas, eu já convivi com gente com todo tipo de dificuldade. E é muito comum a pessoa às vezes chegar com uma dificuldade e ela começar a contar aquilo de uma visão infantil, assim. Tipo assim, eu vou chorar por causa do problema. E aí começa a achar que o problema é algo assim, nossa, quão injusto é o mundo comigo, porque eu estou vivendo essa dificuldade, é uma pessoa tão boa. Né? Então, muitas vezes, o mais comum é que aconteça dessa forma. E eu costumo observar os meus problemas, as coisas que surgem, os desafios que surgem na minha vida, e cada dia que passa eu percebo o quão grande é a oportunidade que eu tenho de vivenciar alguns desafios, porque ali estão as grandes oportunidades que eu tenho de superar o que eu preciso na minha vida. Por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como eu venci a timidez há um tempo atrás, lá e tal. E eu achava que isso estava totalmente superado, né? Porque eu já conseguia gravar vídeos, fazer coisas e tal, mas eu tinha um problema ainda, que era, dependendo do tipo de crítica, né, que eu recebia, eu ainda ficava sofrendo com aquilo. E aí, quando eu fui trabalhar na minha área de finanças lá, com crédito, score de crédito, ajudar as pessoas a mudarem o comportamento, a melhorar essa questão da pontuação de score para conseguir alcançar um objetivo acessando o crédito, é um mercado que tem muita coisa zoada, assim, né? Então, muito golpe, muita coisa estranha na internet. E, naturalmente, as pessoas que caíram em golpes, que foram enganadas, que passaram por alguma dificuldade, elas perdem a capacidade de pensar e elas veem, então, um anúncio ou algo que eu estou falando ali relacionado a isso e elas simplesmente vomitam em cima daquilo. Ladrão, golpista, mentira, tal. E quando eu comecei a trabalhar com essa questão do score, eu não entendia para que eu estava indo para esse lado, né? E aí eu comecei a receber esse monte de ataque. Eu comecei a perceber que cada ataque que eu recebia, aquilo me causava um impacto aqui, assim, ó. Eu começava a sentir mal. E aí um atrás do outro, de repente eu fui entrando dentro daquilo, assim, e eu comecei a sofrer com aqueles ataques. Né? Eu comecei cara, o que é isso que está acontecendo? Né? Comecei a me apegar como se fosse verdade aquilo que as pessoas estavam dizendo. Ou seja, é como se eu fosse aquilo que as pessoas estavam dizendo que eu era. Olha que coisa, eu estava identificado com a crítica que uma pessoa ignorante lá estava falando, e eu estava apegado naquilo, como se eu fosse aquilo mesmo, sofrendo com aquilo. Até que eu comecei a refletir, e esse trabalho de reflexão é um trabalho de introspecção, é um trabalho, não é um trabalho de deixa eu estudar ali um livro, né? Embora tem estudos que a gente faz que pode ajudar nisso, mas eu comecei a perceber o que é que eu tenho que fazer com isso, né? Onde é que está em mim a causa desse sofrimento? Porque o que a pessoa está falando eu não controlo, ela pode falar o que ela quiser, mas o que eu estou sofrendo, o que está acontecendo comigo é meu isso, né? Eu controlo ou não? Não sei, mas é eu que tenho que resolver isso. E aí pronto, fui então, comecei a estudar esses sentimentos, entender por que isso acontecia comigo, fui trabalhando essas questões, né? Eu estava até fazendo um tratamento médico, compartilhei isso lá com ele e a médica me ajudou também a refletir sobre isso. Moral da história, superei esse sentimento negativo. Porque é interessante que quando a gente pensa assim, ó, quando a gente vê um problema e a gente entende que ele é uma grande bênção, uma grande oportunidade disfarçada de problema, né? As coisas todas vão se movimentando para te mostrar aquilo. Você entra no YouTube, começa a aparecer vídeos que vão te ajudar a superar aquilo. Você, de repente, entra em contato com uma pessoa que falou de um livro, que fala daquele assunto, que vai te ajudar naquilo. Mas para isso você precisa colocar o seu olhar, o seu pensamento em como eu vou superar isso que eu preciso superar. Primeiro, o que é isso que eu preciso superar? No caso, tinha a ver com a falsa imagem que eu estava pegado, né? A falsa imagem que a pessoa estava colocando em mim, eu estava pegado naquilo. Então, como que eu vou sair desse negócio? Aí tudo começa a se movimentar. Se você ficar atento, uma pessoa que chega para conversar com você te fala algo que tem a ver com aquilo que você precisa superar. E aí eu fui fazendo esse trabalho então e fui superando esse negócio. E a coisa mais interessante é que quando eu percebi que eu tinha superado, ou seja, cara, fala o que você quiser.
eu estou aqui fazendo o meu trabalho, né? E com tranquilidade, com alegria. E a pessoa que fala alguma coisa ruim para mim, tem lá uma opção interessante, que é assim, ó, excluir e banir. Pronto. Vai viver a sua vida e me deixa em paz. E é desse jeito, e próximo, e continua o trabalho. Porque se eu paraliso o meu trabalho e a minha vida por causa das críticas das pessoas, eu viro um prisioneiro, né? Eu viro muito sofrimento. Não, não precisa disso. Então, a grande lição, a grande ideia aqui desse vídeo é te levar a refletir sobre isso, né? Quando você pensar em expor um problema para alguém e você se vê com esse olhar da vítima, nossa, eu estou sofrendo um problema e eu sou uma pessoa tão boa, por que isso está acontecendo comigo? Começa a entender que os problemas talvez sejam apenas oportunidades disfarçadas, oportunidades de você superar aquilo que você precisa superar, seja uma deficiência, seja, enfim, é olhar para dentro e entender isso. E talvez nesse processo, quando você faz um passeio pela sua história, pela sua vida ali, você vai começar a identificar alguns momentos onde isso pode ter sido criado, né? Muitas vezes tem a ver com baixa autoestima, com algo que foi plantado em algum momento da vida, que culminou agora nessa questão, tá bom? E aí quando você se liberta disso, não tem preço, é libertador você ficar tranquilo assim em relação a eu sei quem eu sou e o que o outro acha é o que ele acha, não tem como eu controlar isso, né? Então, parar de se apegar à personalidade, né? E aí é interessante também, porque muitas vezes a pessoa que se apega muito ao elogio, ela também se apega à crítica. Então, a pessoa fica naquela onda, né? Me elogiou, me criticou, vai pro buraco. Então, quando você para de sofrer tanto com a crítica quanto com o elogio, você entra em contato um pouco mais com essa essência, né? Quem sou eu de verdade? Nem o top e nem o ruim aqui da história, né? Quem é essa pessoa? Quem é esse ser que está aqui, além dessa casca, inclusive? Então é muito interessante e aí é libertador isso. A vida muda e tudo melhora a partir desse momento, tá bom? Então, problemas são oportunidades disfarçadas. Começa a enxergar isso assim e você vai solucionar muitos deles, vai superar, vai melhorar muito a sua vida, eu tenho certeza disso. Com muito afeto eu fico por aqui, eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Até!